Bom, nós vimos a parte de listar e não termina aí, existem mais coisas que você pode fazer, como por exemplo colocar constraints, where, order by, trazer relacionamentos, mas isso será visto com mais detalhes mais para frente nesta mesma série. Agora eu quero trabalhar com a criação, atualização e remoção de registros no banco de dados utilizando o Model Customer. Então eu vou simplesmente comentar estes daqui para deixar um registro do que foi feito, tá legal? E aí eu vou continuar o trabalho aqui para baixo. Mas antes eu gostaria de dar um truncate nesta tabela, só para que a gente tenha mais fácil acesso ao registro que acabou de ser criado. E não se preocupe, durante o desenvolvimento é muito normal que você faça isso o tempo todo, tá? Fique truncando as tabelas, por isso a importância dos Model Factories e Table Seeders, para você poder retornar a sua massa de dados a qualquer tempo. Então, retornando aqui, eu quero criar um novo Customer. E aí eu vou colocar todos os dados pertinentes a este usuário, desculpa, a esse cliente. Então, primeiro, deixe-me só relembrar quais são: name, city, state e birth date. Esse aqui eu posso manter, mas aí, neste caso, eu vou chamar o método save. Então, só complementando aqui. Ok. Então, eu farei duas coisas. Primeiro, eu vou dar um DD no Customer to Array antes de salvar, tá? Customer not found. Muito bem, porque é preciso utilizar o Charlie. Muito bem. Agora sim. Então veja, eu tenho aqui as informações do Customer, mas só carregadas em memória. Perceba que eu não tenho o ID que foi gerado automaticamente pelo banco de dados. Então esses dados estão em memória. Deixe-me corrigir aqui. Porém, se eu passar para depois do método save essa saída, muito bem, ele está dizendo que Special Customer. Eu esqueci então de dizer que eu sou um cara especial. True. Ok. E aí, voltando aqui, veja que agora nós temos o ID que foi gerado no banco de dados e, claro, nós temos ali o registro. Tanto é que se eu atualizar, eu ganho aqui o ID de número 2 deste registro aqui. Muito bem, então já tome uma nota. Se você não chamar o método save, o seu objeto customer é criado, mas só em memória. Você precisa passar a instrução para que ele seja persistido. E, mais uma vez, o save pertence ao model. Muito bem. Então, posso agora comentar aqui. Vamos organizar um pouco essa bagunça aqui. Listar customers. Criar novo customer. E aí agora eu quero fazer o quê? Trazer customer ID 2. Como é que eu faço? Customer é igual. Muito bem. Então, tá lá o cara. Ok? Deixe-me só tirar o toArray para que a gente tenha acesso ao objeto ao invés de acesso ao objeto ao invés de só aos dados. Então, uma coisa que eu quero que você note aqui. O Special Customer, ele é um Boolean, certo? Eu estou esperando true ou false. Porém,
ele me retornou 1 ao invés de true. Por quê? No banco de dados MySQL, a tabela, quando você utiliza o boolean como tipo, ele é um tiny int de uma posição, ou seja, ele terá ali sempre 0 ou 1. Mas eu preciso que no PHP isso retorne como true ou false. Para mim isso é importante. Então, também é papel do model fazer o typecast. Como é que funciona isso? Eu vou lá no model customer e aí vou criar casts, um array, e aí eu vou dizer o nome da coluna e qual que é o tipo, tá? Só isso. Voltando lá, attributes, não deu certo, vamos ver por quê. Eu acho que não é casts, e sim cast. Também não é, muito bem, mas a documentação pode nos ajudar aqui, né? Attribute casting. Ué, interessante que eu criei exatamente daquele tipo. Vamos ver. Protected casts, special customer, boolean. Deixa eu copiar aqui. Tá tudo certo. Deixe-me pegar, então, diretamente o que eu quero, que é Special Customer, e ver o que ele me retorna. True, ok. Então, quando eu estou dentro do model, ele coloca da forma exata como está no banco de dados. Mas quando eu leio a propriedade do model, tenha certeza que ele vai me dar exatamente o que eu quero. E aí é lógico que se eu comentar esse aqui, voltar na minha saída, ele vai me colocar exatamente o que está no banco de dados, tá? Vamos fazer mais um exercício com relação a isso. Inspecionando, por exemplo, created at. Ele me retorna uma instância, um objeto da biblioteca Carbon com a data, tá? Que está no banco de dados abastecendo esse objeto Carbon. Qual que é a importância disso? Carbon é uma biblioteca fantástica para você trabalhar com qualquer tipo de data. Ela permite, por exemplo, que você transforme essa data num formato do tipo 10 segundos atrás, uma semana atrás ou um ano atrás. Tá? Ela faz esse tipo de coisa, comparação entre datas, é uma biblioteca bem completa. Legal, então isso é uma grande vantagem. Vamos ver se isso está à minha disposição também na minha propriedade que eu criei ali, birth date. Veja, não está. Então, esse cast da coluna do tipo datetime no MySQL, ele não é automático quando chega no Laravel. Por que esta coluna created at foi feita e o birth date não foi? Porque essas duas são criadas pelo Laravel e ele já está ciente delas. Já neste caso do birth date, eu preciso fazer o cast manualmente para a data. Então é simples, a gente volta aqui. Basta dizer que o birth date é date, o tipo é date, e aí agora tenha certeza que o Laravel vai te devolver, ao invés da string, um objeto Carbon com a sua data inserida ali dentro. E aí você tem muito mais liberdade para poder trabalhar com ela. Muito bem, então aqui nós vimos como utilizar o model para criar um novo registro e até melhorar o nosso model para que ele passe a trabalhar de uma forma que nos atenda melhor. Na próxima aula, eu vou pegar este registro que eu já trouxe, atualizar algumas informações e salvá-lo de volta no banco de dados.